Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rian Barreto e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre animais peçonhentos. Nós vamos tirar alguma dúvida do que fazer se encontrar um animal desse na sua trilha, no seu trekking, no seu camping, tá? E até mesmo se algum acidente acontecer, o que a gente deve fazer. Minha formação é em biologia, minha especialização é em animais peçonhentos. Eu faço trekking há um pouco mais de uma década, tá? Pratico montanhismo, escalada, canyonismo e adoro viver em meio à natureza. E eu ouço muitas perguntas, muitas dúvidas das pessoas quanto aos animais peçonhentos. O que fazer, o que não fazer em caso de acidente, se encontrar algum deles em algum lugar. Então a gente vai estar conversando sobre essas dúvidas aqui hoje. Para começar esse bate-papo, eu gostaria de estar esclarecendo para vocês uma confusão que ocorre entre animais venenosos e animais peçonhentos. Animais venenosos, eles produzem toxina, produzem veneno, mas não tem nenhum órgão especializado para inocular isso numa pessoa, numa presa, em outro animal. Como é o caso do sapo, o baiacu, que você só vai se envenenar se você ingerir a substância dele, entre outros animais. O animal peçonhento, ele além de produzir a toxina, ele possui um órgão inoculador, seja presa no caso das serpentes especializadas, a quelícera no caso das aranhas, o aguilhão no caso do escorpião, entre outros animais. Então essa é a principal diferença. O animal venenoso ele produz a toxina, mas não tem um órgão especializado que possa inocular esse veneno. E o animal peçonhento, além de produzir a toxina, ele tem esse órgão especializado para inocular. Ok? Então vamos continuar nosso papo. No Brasil a gente tem alguns animais que a gente fala que eles são de importância médica, tá? Que causam algum acidente que seja de importância médica, que pode levar a algum problema mais sério ou até óbito. Dentre esses animais, a gente tem algumas espécies de aranha, serpente e escorpiões, entre outros insetos. Para falar um pouquinho sobre as aranhas primeiro, a gente tem 3 espécies que são de alta importância no Brasil, de alto interesse médico. É a aranha armadeira, a aranha viúva negra e a aranha marrom. A gente não vai estar falando especificamente sobre essas espécies e nem sobre identificação de animais, porque o nosso tempo ele é bastante curto para a gente estar podendo abordar esse assunto. Então a gente vai deixar isso para um outro momento, quem tiver alguma dúvida manda para mim, mas a gente vai falar um pouquinho sobre outras coisas. A gente só vai citar esses animais porque eu acho bacana a pessoa saber pelo menos quais são para despertar interesse e quem sabe aí pesquisar mais a fundo. Então entre as aranhas a gente tem a armadeira, a viúva negra e a aranha marrom, tá? Que são as 3 que causam mais problemas aí. A armadeira ela é um pouquinho grande, tem as pernas bastante alongadas, vive geralmente em gramado, né, onde tem um pouquinho de mato, e ela tem um comportamento de levantar as 4 patas dianteiras e gingar. Tá? Ela fica em pé e ginga, por isso que a gente fala que a aranha é armadeira, ela fica armada. Essa aranha é bastante agressiva e tem um envenenamento muito importante. A segunda que eu falei, a viúva negra, ela é pequena e ela é toda negra, e geralmente no abdômen dela, a espécie mais abundante no Brasil, ela possui uma mancha vermelha no formato de uma ampulheta no abdômen dela. Então é de fácil identificação também. E a aranha marrom, que é aí a mais temida dentre todas, ela é uma aranha pequenininha, que geralmente o envenenamento acontece quando você pressiona ela de alguma forma, aperta ela, tenta esmagar. E às vezes sem querer, você deixou um casaco dentro de um armário ali durante o verão, e no inverno vai usar esse casaco, e aí quando você vai colocar o braço na manga desse casaco, ela pode estar ali dentro e você pressiona e ela pica. O mais interessante, que causa mais espanto nesse tipo de acidente, é que você não sente a picada dela, porque ela é muito pequena. Então você vai perceber que foi picado 12, 24 horas depois, quando apareceu uma pústulazinha vermelha e aquilo vai ficando mais vermelho, roxo, chega até a ficar enegrecido.
Nisso já passou-se aí 12 a 24 horas que você está envenenado. E esse é o problema maior desse tipo de envenenamento pela aranha marrom. Uma outra aranha que desperta bastante curiosidade, que a gente encontra facilmente pelo Brasil, é a aranha caranguejeira, que às vezes parece ter do tamanho de um prato e é toda peluda, possui cerdas no corpo dela inteiro. Essa aranha, o envenenamento dela não é importante pra gente, tá? Mesmo se for picado, eu já fui picado na mão, dói muito, é uma aranha que tem uma quelícera bem grande, então dói bastante, mas não tem nenhum problema maior no veneno se a pessoa não for alérgica. O problema maior dela são as cerdas, que quando ela se encontra estressada por algum motivo, ela esfrega a pata no corpo e libera essas cerdas no ar. E essas cerdas, assim, em contato com a pele ou a região, né, das vias aéreas, pode causar uma alergia muito grande. E isso pode dar maiores problemas. Mas quanto ao envenenamento da caranguejeira, não é tão importante. Dentro das classes dos aracnídeos ainda, a gente possui os escorpiões. No Brasil, a gente tem um gênero de escorpião que é muito preocupante, que é o gênero Titius. E dentro desse gênero está encontrado aí o escorpião amarelo, tá? Que é o Titius cerulatus. Ele é o que causa um envenenamento de maior importância no Brasil, é o escorpião de mais interesse médico no Brasil, e ele mata muita gente sim, inclusive crianças, idosos e pessoas com um probleminha na imunidade, alguma coisa assim. Esse escorpião ele tem uma característica interessante, que o Titius cerulatus não existe macho. Ele só existe fêmea e ele se reproduz por partenogênese. Tá? Não é que a fêmea é hermafrodita, possui os dois sexos, não. Ela é só fêmea, só que ela consegue se autofecundar. Tá? Então, assim, se a gente tem uma oferta de alimento, que o prato principal dela é a barata, e a gente tem um ambiente propício, então ela vai se alimentar, vai reproduzir e isso facilita muito a dispersão desse animal. E o envenenamento dele é muito importante sim, tá? Saindo dos aracnídeos e indo para minhas favoritas, que são as serpentes. A gente tem 4 gêneros importantes no Brasil, que são das jararacas, das cascavéis, surucucus e cobra-coral. A jararaca é a que causa mais envenenamento no Brasil, maior número de acidentes, mas não é a que mais mata. A que causa mais óbito é a cascavel, que hoje em dia tem um quadro muito importante porque ela está se alastrando por locais onde ela não habitava ainda. Depois da cascavel a gente tem a surucucu, que é a maior serpente peçonhenta do Brasil. Não é tão simples de ver por aí, não é tão fácil o encontro com ela. Em consequência disso, não é tão fácil o acidente, mas quando ocorre um acidente perigoso por ela ser grande e possuir uma grande quantidade de veneno. E por último, a cobra coral, que quando eu falo para vocês que não dá para a gente falar de identificação nesse momento, é porque, principalmente a cobra coral, a gente tem muito mito que o anel preto tem que encostar no vermelho, o branco não pode encostar no preto, né? Entre outras coisas, tem que ter 2 brancos entre um vermelho, quando na verdade a gente possui no Brasil corais verdadeiras que são marrons, ou marrom e amarelo, então a gente tem sempre exceções nas regras de identificação. Outra regra de identificação que é bastante discutida é a cabeça triangular é venenosa, a cabeça arredondada não é. Como eu falei para vocês, a coral ela tem cabeça arredondada e é extremamente venenosa. Quando a gente tem outras cobras, a jiboia, que para um leigo vai olhar e vai falar que ela tem a cabeça triangular e ela não possui veneno algum, né? Ela mata por constrição. Então, assim, a questão de identificação é bem complicada. A gente deixa para um segundo momento, porque a gente vai ter mais tempo, né, um contato maior. Então falamos das aranhas, dos escorpiões, das serpentes, e agora vamos falar um pouquinho dos insetos. A gente tem o que causa mais problema nas trilhas, nos trekkings, nos campings e até nas escaladas, que são as abelhas, marimbondos, vespas. São muito importantes os acidentes com eles, porque sempre acontece em grande número de picada. E isso leva a um problema maior. A pessoa que é alérgica, com uma picada só já tem problema. Mas geralmente quando ocorre o acidente, acontece o que a gente chama ou durante o enxamamento, que é quando eles estão mudando o ninho de lugar, né? Então tá aquele bando, aquele enxame voando e encontra a pessoa ali, ou quando sem querer são importunadas. Às vezes está numa árvore, alguma coisa você não vê, acaba encostando e eles vêm atacar e causam um envenenamento muito importante pela quantidade de picadas.
E é sempre muito importante porque é um veneno de ação muito rápida. Então o resgate, né, o socorro tem que ser feito muito rapidamente. Como eu estou falando para vocês, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de dúvidas sobre esses animais, porque a gente vai ver a partir de agora que existem muitos mitos e coisas que a gente não deve fazer, porque a gente pode estar piorando a situação do acidentado, tá? Com essas coisas que a gente sempre aprendeu que devia fazer, e a gente vai ver que o porquê não se deve fazer. Porque a gente pode estar piorando a situação dele em vez de ajudar. Quando se trata de serpente, muitas pessoas ficam na curiosidade de saber se o animal é venenoso, se não é. E o que eu falo para vocês é, não se preocupa com isso, deixa a identificação para os biólogos, pesquisadores da área. Viu um animal, seja ele se for serpente, qual animal for, na sua trilha, no trekking, mantenha a distância desse animal. A reação dele, primeiramente, vai ser fugir de você. Tá? Uma serpente, por exemplo, ela nunca vai te atacar. Ela sempre vai se defender. Mas por que eu falo isso? Nós somos muito maiores que ela e a gente não faz parte da cadeia alimentar dela. O veneno que ela produz custa para ela energia para produzir esse veneno e é a partir dele que ela vai conseguir caçar um animal para se alimentar. Então ela não vai querer gastar esse veneno com uma coisa que ela não vai se alimentar, que somos nós. Então o que ela vai fazer? No caso da cascavel, ela tem um chocalho, que eu acho bacana, que ela vai chacoalhar aquilo ali e você vai escutar de longe, vai saber que ela está ali, vai poder se afastar e ela vai embora. Tá? Outras serpentes têm outro tipo de comportamento, mas o primeiro que ela vai fazer, se ela se sentir muito acuada, ela vai entrar na posição de bote e até desferir alguns botes no ar, que é para te avisar, olha, eu estou aqui, não chega mais perto. E aí sim, se você chegar, pisar nela de alguma coisa, apertar ela, ela vai te picar. E sempre surge uma dúvida aí. E aí, o animal é venenoso, não é? O que eu tenho que fazer? Eu sempre digo, foi picado? Vai para o hospital. Mas vai da maneira correta que a gente vai estar falando daqui a pouco. Então, todo animal que picar, seja ele aranha, escorpião, a serpente, você tem que procurar o hospital. Uma dúvida muito grande que as pessoas têm é o que fazer e como agir, né, no encontro desse animal. Então, o que eu digo sempre é: a prevenção é o melhor remédio. Você prevenir todo tipo de acidente é a melhor coisa que você pode fazer. Então, no caso de contato visual com um animal, mantenha a distância. Se estiver muito próximo, dê uns passinhos para trás. A reação primária desse animal vai ser fugir de você, sair do seu caminho. Quando não for possível ele sair do seu caminho, você arruma um jeito, um meio melhor de estar tirando esse animal ou desviando o seu caminho. Se você puder desviar seu caminho, melhor. Se não puder desviar, a gente vai estar arrumando um meio de estar passando por cima desse animal de um modo seguro ou estar retirando ele do local para evitar esse contato. Quanto mais longe você estiver, melhor para evitar esse acidente. Conheça o local aonde você está indo. Está chegando para uma trilha, uma trekking, uma travessia, conversa com as pessoas do local para saber qual o tipo de animal é frequentemente encontrado, né? Qual o tipo de serpente, qual a espécie de serpente. Isso tudo vai facilitar no caso de um acidente, você já ter ali meio que definido quais as possibilidades de espécie de animal pode ser. Observe aonde você pisa e aonde você coloca a mão. Muitos acidentes acontecem porque a gente não enxerga o que a gente está fazendo. Então, se o chão possui muita folha seca, muita coisa, tem tronco caído, né? Ou se você precisa apoiar a mão em algum lugar para poder passar aquele ponto, o que eu digo sempre é: carregue instrumentos que te tragam segurança. Tem um equipamento que eu gosto muito, que eu acho que é obrigatório ter em toda a trilha, que é o bastão de caminhada. Eu tenho aqui esse exemplo aqui, ele fica um pouquinho grande, né? Eu gosto bastante dele, mas ele fica um pouquinho grande. Hoje a gente tem uns menorzinhos e bem leves que se dobram e você pode estar abrindo ele até um tamanho bem grande e aí pode estar cutucando embaixo de um tronco caído, né, em algum cantinho que você vai precisar passar, vai precisar colocar a mão para saber se tem um animal ali ou alguma coisa que possa te ferir.
Então, um item que eu acho obrigatório é o bastão de caminhada, tá? Pelo menos um por pessoa eu acho bem interessante ter. A trilha, pessoal, o trekking é um momento de relaxamento, mas eu acho que a gente não pode perder a atenção em tempo nenhum durante o trekking. Então, uma coisa muito importante é o silêncio. Hoje a gente vê muitas pessoas carregando caixinha de som e com som alto e gritaria e tudo mais, e aí não presta atenção nos sinais que a natureza nos dá de que pode acontecer algum problema. Então acho muito importante que a gente deva fazer silêncio, curtir, relaxar, mas sempre com atenção, ok? E outra coisa que eu falo muito importante também é cuidado com os seus pertences e seus equipamentos. Geralmente ao final de um dia de uma travessia, a gente vai armar o acampamento e está preocupado em um banho quando tiver, ou uma alimentação, e dormir e descansar para no outro dia continuar. Esse momento eu digo que é um momento de muita atenção. Geralmente você chegou no local onde você vai montar equipamento, o que você faz? Tira a mochila que já está pesada, põe no chão e vai montar a sua barraca. Aí a gente já pode estar cometendo um erro. Sempre eu digo, para se puder, monta um tripézinho ou numa árvore, pendura essa mochila de alguma forma, que ela não fique em muito contato com muita coisa. Porque é nesse momento que pode estar entrando ali um escorpião, uma aranha, ou quem sabe até uma serpente pequena dentro da sua mochila, e aí depois pode estar vindo a acontecer acidente. Então a primeira coisa, cuidado com a sua mochila, aonde você põe, aonde você apoia. Segunda coisa, você montou sua barraca, e aí você quer trocar de roupa, tira aquela roupa que você caminhou o dia inteiro, aí você tira a bota, deixa do lado de fora, né? Muitas vezes você quer deixar do lado de fora por causa do chulé mesmo. Mas o que eu digo sempre é que essa bota vai estar quentinha, vai estar um ambiente escuro, úmido, um ambiente que os animais adoram. Então se ele estiver passando por ele vai entrar ali dentro. E aí depois você vai ter que, na hora de calçar, antes de calçar, você vai bater e tudo mais, mas pode ser que esse animal fique lá dentro. Então o meio de evitar ele entrar dentro da bota, para evitar o acidente, é você carregar um saco plástico junto contigo, e aí você tirou a bota, no mesmo momento você põe ela dentro desse saco plástico, amarra e põe dentro da barraca. Para as pessoas que não têm muito problema com o chulé, tem até uns saquinhos, né, que parece um tecido todo furadinho, é respirável, e você pode colocar a bota ali dentro, fecha o zíper, o animal não vai conseguir passar para entrar ali dentro, e você põe dentro da sua barraca. A bota, se tiver molhada, vai poder secar, tudo direitinho. Então todos os seus equipamentos, interessante que fiquem dentro da barraca, guardadinho, com tudo fechadinho, e principalmente a tela da barraca fechada, para que não entre nenhum animal antes de você estar entrando ali para o seu descanso, para dormir, né, para fazer alguma coisa. Durante o momento que estiver cozinhando, também é muito importante prestar atenção onde pisa e tudo mais, que geralmente já está com a luz um pouco mais baixa. E muitas pessoas, nesse momento, costumam colocar um chinelinho, alguma coisa para ficar com o pé mais arejado, secar o pé daquele suor da travessia. O que eu sempre digo é que hoje em dia tem alguns calçados mais fechados que são respiráveis, leves, extremamente leves, feitos de borracha, que você pode chegar no camping à noite, você montou o seu camping, você tira a sua bota, tira aquela meia suada que está com a sua bota, coloca uma outra meia sequinha e coloca esse calçado, ou então nem precisa colocar meia, né? Se tiver muito calor, você vai colocar só ele, mas ele é um pouco mais fechado, vai te proteger mais. Grande porcentagem dos acidentes que ocorrem com serpente ocorrem do joelho para baixo, por causa do tamanho das serpentes que a gente encontra no Brasil e a distância do bote que elas dão. Então é natural, muito comum, que esse acidente ocorra do joelho para baixo. Então quanto mais você proteger essa área com uma boa bota, né, um equipamento de qualidade, vai te dar uma proteção maior e você vai diminuir aí em 60%, 70%, 80% as chances desse acidente estar ocorrendo. Então, assim, é sempre bom ter cuidado com os pés, principalmente. Pés e mãos, não colocar a mão em um buraco, nada desconhecido, mas os pés é muito importante estar protegido para diminuir a chance desse acidente. Mas se a gente fizer tudo isso, e mesmo assim a gente não conseguir evitar e acontecer um acidente,
A primeira coisa que deve se fazer, que eu digo se caso acontecer algum acidente, eu acho que a etapa mais difícil até é acalmar a vítima. Por quê? Quando o veneno entra no nosso organismo, nada mais tira ele, tá? A única coisa que vai combater esse veneno é o soro. E existe um soro para cada tipo de animal, para cada tipo de veneno, porque cada serpente, cada aranha tem um veneno diferente da outra espécie. Então a única coisa que vai tirar o efeito desse veneno é o soro. E o soro só pode ser aplicado no hospital. Então a gente tem que acalmar primeiramente a vítima, porque quando a vítima está nervosa, agitada, o sangue vai circular muito mais rápido no organismo. E a absorção do veneno vai ser maior. Então a gente tem que manter essa vítima calma, se possível em repouso, deitada. Tá? Eu acho que a parte mais difícil é acalmar, né? Mas foi picado, mantém essa vítima deitada. Se for possível, eleva o membro onde a pessoa foi picada. Então, se foi na mão, no braço, você pode estar levantando o braço da pessoa ali, se possível. Não é obrigatório fazer, isso não vai desencadear um problema maior para a pessoa lá na frente. Mas, se possível, a gente faz isso. Se a pessoa foi picada no braço, identificou o local da picada, pôs a vítima deitada, a primeira coisa que vai fazer é lavar com água e sabão o local ali para evitar alguma contaminação secundária, né? E pronto, gente. Daí, desse momento, a única coisa que a gente vai fazer a mais do que isso é manter a vítima hidratada com um pequeno gole de água, tá? Sempre pequeno gole de água, só água, outra coisa não, somente água, e encaminhar essa vítima ao hospital. Como que eu vou encaminhar essa vítima ao hospital? Se for possível estar improvisando uma maca ou carregando essa pessoa nas costas, revezando com alguém, beleza, eu vou evitar dessa pessoa estar fazendo exercício, estar se exercitando e evitar dela estar distribuindo esse veneno mais rapidamente no corpo. A absorção dele vai ser diminuída. Então, se eu conseguir manter ela em repouso e levar ela em repouso ao hospital, beleza. Agora, se está só eu e mais um, às vezes eu sozinho, e estou fazendo essa trilha e fui picado, o que eu vou fazer? Eu vou continuar indo para o hospital caminhando, tá? Bem lentamente, devagar, tranquilo, calmo, caminhando e indo para o hospital. Eu não vou correr, porque se eu correr, eu vou acelerar a absorção desse material, desse veneno. Então, se eu for devagar, eu vou demorar mais tempo para chegar ao hospital, mas ao mesmo tempo eu vou chegar lá com mais chance de sobrevida, mais chance de estar bem. Se eu for correndo, eu chego mais rápido, mas eu chego pior. Então eu tenho que ir caminhando devagar e continuamente. Eu só não posso fazer torniquete no local. Algumas serpentes, o veneno destrói tecido. Então se a pessoa foi picada aqui e eu fizer o torniquete aqui, esse veneno vai ficar concentrado no braço dessa pessoa e provavelmente ela vai perder o braço. Então torniquete eu não uso em caso nenhum de envenenamento. Tá? Isso já caiu, muito tempo atrás se utilizava, mas hoje em dia a gente sabe que não pode usar. A gente vai piorar o caso da pessoa se a gente colocar o torniquete. Cortar o local, fazer sucção, botar borra de café, passar querosene, alguma coisa em cima. Terra, também não, pessoal. Por quê? A partir do momento que eu coloco qualquer outra coisa ali em cima, o local da picada é uma porta de entrada para a infecção. Então eu não posso colocar mais nada ali em cima. Eu lavei com água e sabão, acabou. Se eu colocar qualquer outra coisa, eu posso piorar a ação no local da picada. E isso pode trazer problema maior para o paciente. Se eu der bebida alcoólica para a vítima, muita gente fala, né, dá cachaça para a vítima, vai ser um bêbado envenenado e a gente vai piorar a situação dele. Então, eu costumo dizer que qualquer coisa depois do acalmar a vítima, lavar com água e sabão, manter ela em repouso e levar para o hospital, fora esses 4, tudo é não. Tudo mais que eu penso em fazer é não, não, não e não. Hoje em dia vende até um kitzinho que é extrator de veneno que eles chamam, né? Nas lojas nos Estados Unidos é muito frequente você achar, no Brasil nem tanto, mas já está começando a chegar. É um kitzinho que você põe onde foi picado e você puxa com uma seringa e ele cria uma pressão e aquilo faz a sucção do veneno. Pessoal, sai uma secreção ali sim, mas não é o veneno. O veneno já entrou em contato com a corrente sanguínea e já está viajando no seu corpo. Tá? O que acontece com esse extrator é que ele não vai sugar o veneno
E no caso de serpentes que causam destruição do tecido, você vai estar causando uma pressão no local da picada que vai acelerar muito mais a destruição desse tecido. Então você vai estar trazendo mais problemas aí para o paciente. Então a gente já viu que nada mais deve ser feito, né? Do que lavar com água e sabão o local da picada, manter a vítima em repouso, hidratada com pequenos goles de água e encaminhar para o hospital. O ideal é que seja no máximo 3 horas de intervalo entre a picada e levar para o hospital. Mas a gente tem casos de pessoas que vão a óbito com 20 minutos, meia hora, como tem casos de pessoas que não vão ao hospital e melhoram. Mas eu sempre digo, na dúvida, gente, melhor ir para o hospital, não vamos levar essa dúvida para frente. Foi picado de qualquer forma, qualquer animal, vá para o hospital. Hoje tem um recurso que eu acho muito bacana, que eu acho que todo grupo ou qualquer pessoa que vá sozinha deve ter, é obrigado, né? Para mim, é obrigatório a pessoa que vá sozinha ter. Primeiro, um GPS, um bom GPS, saber usar uma bússola, ler uma carta topográfica. E a gente tem hoje, né, o Spot, agora a gente já está com o Spot X. Isso aqui é o Spot Gen 3, um aparelho que eu adquiri há algum tempo já. Muitas pessoas dizem que o valor é um pouco alto, tudo mais, mas se você fizer a divisão certinho aí e ver o que ele pode trazer de benefício para você, você vai ver que na verdade ele é barato. Se a pessoa estiver sozinha ou ela mais um foi picado, aconteceu alguma coisa, gente, um botãozinho aqui e o resgate vai até você. Isso vai salvar a sua vida, vai acelerar todo o processo. Eu acho muito bacana, então para mim aí tem obrigatório o rastreador, né? E o bastão de caminhada. São 2 itens que sempre andam comigo e eu acho obrigatório para qualquer um. Pessoal, eu não posso me estender muito mais. Eu acho que eu consegui resumir um pouco aqui para vocês a importância desse tipo de acidente e como agir em caso de acidente e evitar também. E qualquer dúvida que vocês tiverem pode estar entrando em contato comigo. Aí tem alguns dados meus, né? E você pode estar encontrando comigo pelas redes sociais, por e-mail, de qualquer maneira a gente vai estar tentando esclarecer as dúvidas que vocês tenham a partir desse momento. Eu queria agradecer primeiramente o tempo de vocês para assistir essa palestra. Muito obrigado e até mais.